Então vamos lá, dar início à aula. Hoje nós vamos continuar falando sobre prismas, tá? Vamos começar resolvendo essas questões de prismas que eu passei na última aula. E aí, né, depois que a gente terminar a resolução dos exercícios, a gente vai estudar propriamente um conteúdo específico de prisma, que é os cubos e os paralelepípedos, tá? Que são dois prismas especiais. Mas vamos lá. Essa questão fala o seguinte: a torre VTS do Centro de Controle de Tráfego Marítimo do Porto de Lisboa é um edifício que tem a forma de um prisma oblíquo, isto é, ele é inclinado aqui, ó. Esse ângulo que ele forma aqui com a horizontal aqui, ó, é diferente do ângulo de 90. Nesse caso aqui, esse ângulo é menor do que 90 graus, tá? Cuja base é um retângulo com lados medindo aproximadamente 20 metros por 15 e a altura é 35 metros. Ele quer saber qual que é o volume desse edifício. Como o edifício é um prisma, a gente precisa lembrar que o volume de um prisma ele é dado pela seguinte expressão: a área da base, tá? A área da base, geralmente a gente escreve AB, mas eu vou escrever base aqui só para deixar claro, vezes a altura do prisma, tá? Então aqui a gente tem que lembrar sempre o seguinte: a gente escreve a área da base porque a base depende do tipo da base. A base ela pode ser um triângulo, a base pode ser um quadrado, a base pode ser um retângulo, né? Nesse caso aqui é um retângulo, a base pode ser trapézio, a base pode ser um pentágono, a base pode ser um hexágono, enfim, a base pode ser um losango, ou seja, a base pode ser qualquer figura geométrica. Então, todas elas têm fórmulas diferentes para calcular. No caso de um retângulo, como a gente bem sabe, a área da base fica fácil, né? A área da base é base vezes altura, ou seja, no caso, 20 vezes 15, tá? Quando eu falo altura, não é a altura do prisma, é a altura do retângulo, tá bom? Então é só fazer os 20 por 15 e multiplicar pela altura que é 15, que é 35. Pronto. Agora é só efetuar a multiplicação. 20 vezes 15, ó, 2 vezes 15 é 30, tá? Repete o zero. Então vai ficar 300 vezes 35. Eu vou multiplicar 3 por 35, 3 vezes 5 dá 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, vezes, mais 1, 10. 105, pego esses dois zeros aqui e repito. Ou seja, 10.500 metros quadrados. Então essa é uma questão, talvez a questão mais fácil que foi passada para vocês, tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão. Só usar a área da base vezes a altura, acabou. Fazemos o cálculo bem simples. Então vou para essa questão aqui. Na construção civil é muito comum a utilização de vigas L em concreto armado ou promedido. Elas cumprem várias funções, por exemplo, suporte de laje de piso. Na figura a seguir, temos a representação de uma viga L com faces perpendiculares entre si. Calcule em metros cúbicos o volume dessa viga, tá? Então, basicamente, calcular o volume dessa figura geométrica, que é a junção de dois prismas, tá? A forma como você vai observar aqui depende, ó. Eu posso indicar para vocês fazer o seguinte, ó. Nesse L aqui, vamos imaginar assim, ó. Vou fazer o L aqui do lado, só para a gente poder perceber as duas formas que a gente pode fazer esse L aí, tá? Quando a gente vai calcular o volume desse prisma, a gente poderia separar esse prisma de duas maneiras. Ou eu separo ele aqui, tá? E aí eu tenho esse retângulo e tenho esse retângulo, tá? Dois retângulos aí, certo? Ou eu posso pegar esse L e separar ele aqui, ó. A forma como você vai separar, aí você vai ter um retângulozão grande aqui e outro retângulo aqui. A forma como você vai separar independe do cálculo em si, porque independente da forma que você separa, o cálculo é o mesmo, tá? Para termos de simplicidade, eu vou separar conforme eu ilustrei aqui, ó. Mas não importa se você vai separar aqui ou se você vai separar verticalmente, tá? O resultado é o mesmo. O que acontece? Da mesma forma que a gente calculou o volume desse prisma, que é a área da base vezes a altura, nós vamos calcular isso aqui. Resumidamente, nós vamos calcular a área desse L e multiplicar pela altura. Nós vamos considerar isso aqui a altura, tá? Nós vamos considerar o L como sendo a base.
Então, primeiro a gente vai calcular a área da base desse prisma, tá bom? Quanto que vale a área da base desse prisma? Se você observar, esse prisma, esse L aqui, ó, ele vai ter uma altura de 30, tá? Mas aí a gente vai cortar ele aqui ao meio. Isso significa dizer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui vale 10, ó. Então, esse pedacinho aqui, ó, do L, esse pedacinho aqui vale 10. Então, esse pedaço de cima vale 20, porque 10 mais 20, os 30. E essa base aqui tem 20, e conforme indicado aqui também, esse aqui também vai ter 10 centímetros de lado, tá? Então, esse aqui é a nossa viga L. Bom, agora é só a gente calcular a área desse desenho. Então, a área da base aqui vai ser, ó, nesse retângulo aqui, dessa parte de cima do L, base que é 10 vezes a altura que é 20. Então, 10 vezes 20 vai dar 200, mais essa parte inferior, que também é 10 e 20. Então, 10 vezes 20, 200 também, tá? Ou 20 vezes 10, porque a base é 20, a altura é 10. Então, no final das contas, a área da base vai dar 400 metros quadrados, tá? Vocês vão... desculpa, metros não, né? Centímetros quadrados. A gente pode converter primeiro, tá? É até mais fácil a gente converter primeiro para metros e depois depois a gente faz com, digamos assim, depois a gente já multiplica tudo no final. É até mais fácil, tá, gente, do que a gente simplesmente pegar e deixar esses valores do jeito que estão aqui. Porque do jeito que está aqui fica um pouco mais difícil. Então, o que a gente vai fazer? Para transformar em metro, a gente só divide por 100, né? Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar 0,10, aqui 0,20, aqui 0,10 e aqui 0,20, tá? Então, basicamente aqui, né, nesse caso aqui, a área da base vai ser 0,10 vezes 0,20, vou até pegar o calculador aqui. Poderíamos converter tudo no final, mas aí, para converter no final, a gente tem que ter um cuidado bem importante aí. Depois eu converso um pouco sobre isso com vocês, tá? Ó, vai dar 0,02, tá? O que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, aqui, ó, vai estar em centímetros quadrados. Esse aqui, ó, vai estar em centímetros quadrados, enquanto que se eu faço dessa forma aqui, ó, vai dar 0,04. Isso aqui vai estar em metros quadrados, tá bom? Já vai estar no metro quadrado aqui. Por que eu estou fazendo assim? Porque se eu for converter os 400 centímetros quadrados em metros quadrados, por exemplo, quando eu tenho 400 centímetros e eu quero transformar isso em metros, o que eu faço? Eu simplesmente divido por 100, tá? Mas quando isso aqui está ao quadrado, eu não posso dividir só por 100, eu tenho que dividir por 100 ao quadrado. Por isso que ao invés de dar 4 metros quadrados, os 400 centímetros quadrados, vai dar 0,04, porque você não vai dividir por 100, você vai dividir por 10 mil, tá? Então esse é um cuidado importante. Então é melhor você converter antes, nesse caso aqui, porque vai dar menos trabalho para converter no final. Calculamos a área da base, agora vamos calcular o volume. Então o volume é a área da base vezes a altura, ou seja, é o 0,04 metros quadrados vezes a altura que é 5 metros. Ó. Então, aqui no final vai dar 0,04 vezes 5, isso vai dar 0,2 metros quadrados. Metros cúbicos, né? Porque agora é volume. Pronto. Então, percebam que depois que você divide, né? Vamos excluir essa, né? Você calcular da base, faz a conversão logo para metros, porque vai ficar mais fácil para calcular. E depois você calcula o volume usando a área da base vezes a altura. Tá bom? Esse é o procedimento, tá? Igual aqui. A área da base, depois multiplica pela altura, você tem um volume. Mas vamos lá. Esse aqui eu resolvi deixar exposto aqui o desenho do prisma para eu não precisar desenhar, tá? Que é o seguinte, ó. Uma embalagem de papelão tem a forma de um prisma reto, então faz um ângulo de 90 graus, ó, observa aqui, com 20 centímetros de altura, cuja base é um triângulo retângulo também, por isso tem um ângulo de 90 graus aqui, de catetos 5 e 12, não fala hipotenusa. Ele pede para a gente calcular em centímetros quadrados a quantidade de papelão necessária para confeccionar essa embalagem, admitindo que não há perdas de material. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu quero
determinar, gente, toda a área, tá? Toda a área de superfície para poder cobrir esse objeto, a gente primeiro precisa lembrar o seguinte, ó. Nós precisamos lembrar que eu preciso calcular 4 áreas aqui, tá? Então vamos começar pelo seguinte, ó. Eu preciso calcular a área do triângulo retângulo. Eu vou pegar o triângulo retângulo, vou colocar aqui, ó. Bom, uma das áreas é o triângulo retângulo, ok? Então, esse lado aqui, o cateto, um dos catetos mede 12, o maior, e o menor mede 5, tá? Para calcular a área dele é fácil, tá bom, gente? Para calcular a área dele é bem tranquilo. A área, que esse aqui vai ser a área da base, tá? A área da base. Tanto de cima quanto de baixo é igual. Essa área aqui vai ser base vezes a altura, dividido por 2, que é um triângulo, tá? 5 vezes 12 dá 60, 60 dividido por 2, 30. Como está em centímetros, então fica 30 centímetros quadrados. Acabou. Essa é a área da base. Bem fácil, bem tranquilo, tá? Nós não vamos multiplicar pela altura porque nós não estamos fazendo volume. A gente quer calcular a quantidade de papelão total. Ou seja, nesse caso aqui é a área total da superfície, tá? Uma outra coisa que a gente precisa aqui, que eu vou chamar de x, é a hipotenusa. Por que eu preciso da hipotenusa? Porque olha só, quando a gente vai calcular aqui os retângulos, tá? Eu vou pegar aqui esse retângulo como exemplo. Nós temos 3 retângulos para calcular a área aqui, ó. Mais um. Vou fazer menorzinho aqui, só para exemplo mesmo, tá? O seguinte, um dos retângulos, ó, ele vai os 3 retângulos vai possuir 20 centímetros de altura, que são os retângulos do lado, tá? Então, por exemplo, um deles tem 5 e 20, tá? 5 e 20, o outro é 12 e 20, tá bom? E o outro é o x e o 20, que seria o lá de trás, que são 3 retângulos do lado. Então, a gente precisa calcular o x. Ó. Então, como o x é hipotenusa, a gente sabe que x quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. Então, 144 mais 25, 169. Tá bom? E aí é só você calcular a raiz quadrada de 169. Então, x é igual a raiz quadrada de 169, que é 13. 13 vezes 13 dá 169. Então, eu sei que o x aqui vale 13. Agora, vamos calcular essa área aqui. Ó. Essa área é fácil. Então, ela vai ser base vezes altura, que vai dar 100. Essa aqui também vai ser simples. Base vezes altura. 12 vezes 20 vai dar 240. E essa aqui também é 13 vezes 20. 13 vezes 2 dá 26. Então, essa área vai ser 26 e eu acrescento um zero, tá bom? Pronto, tenho todas as áreas. Agora é só eu calcular a área total. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque eu tenho uma base em cima e outra embaixo, mais o que nós chamamos de área lateral. A área da base deu 30 centímetros, a área lateral deu 100, mais, deixa eu afastar aqui, deu 100 mais 240 mais 260, tá? Então, a gente vai vir aqui, só substituir todo mundo, somar e multiplicar primeiro, depois somar todo mundo, tá? Então, vai dar aqui 240 e 260. Multiplicando aqui, 30 vezes 2 dá 60. 240 mais 260 vai dar 500, mais 100 dá 600. Então, o resultado final, 660, tá? Então, 660 centímetros quadrados. E aí a gente chega no final da questão. Então, percebam que a gente tem que fazer todos os cálculos. Se fosse, por exemplo, um retângulo, aqui em cima, ao invés do triângulo, a gente teria, como seriam 4 lados, a gente teria mais áreas para serem calculadas, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí. Lembre-se que a área total está relacionada com a quantidade de material para cobrir uma determinada superfície. Essa foi a questão 3. E, por fim, né, da última questão que a gente tem que fazer, nós temos essa aqui, ó. O primeiro prêmio de um torneio
recebe um troféu sólido confeccionado em metal com as medidas abaixo, né? Observe que isso aqui é um trapézio, tá bom? Em cima aqui é um retângulo, aqui nós temos um retângulo também, ou paralogramo aqui também. Nós temos aqui figuras de 4 lados emendando, formando o troféu desse formato aqui. Considerando que as bases do troféu são congruentes, ou seja, então, que isso aqui são tudo iguais e paralelas, qual que é o volume do metal utilizado na confecção, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, o volume, ele necessita do quê? Ó? Volume, é necessário que eu saiba o valor da área da base e multiplique isso pela altura do objeto, tá bom? Então, como que a gente vai verificar isso aí, ó? Tá vendo aqui do lado? Ó? Primeiro, vamos para a área da base, que é mais fácil. Vamos começar pela área da base, né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte. A área da base, né? Se nós observarmos aqui, nós podemos... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar isso aqui a base. Tá bom? Vamos considerar esse lado aqui a base. Tá bom? E vamos considerar isso daqui, ó, a altura. Tá vendo que por que eu quero considerar isso aqui a altura? Porque vocês vão notar que ele vai formar um ângulo de 90 graus com essa base aqui. Se eu uso esse de cima aqui como uma base, né, que analogamente vai ser o de baixo, se eu usar esse de cima ou de baixo como uma base, eu não vou saber quem que é a altura aqui. Vai dar um pouco mais de trabalho para calcular. Então vamos considerar a base do trapézio, tá? Esse trapézio aqui, ó, que tem 10 de lado, tá? 10 aqui, 10 aqui. Em cima nós temos 10 e embaixo nós temos 10, tá? Nós temos 20, na verdade. Embaixo nós temos 20. E aí, ó, se você observar, ó, aqui tem 5, aqui tem 5 e aqui no meio tem 10, tá? E aqui, se eu quiser saber, por exemplo, esse cateto aqui, que seria a altura desse trapézio, eu faço o quê? Ó? A altura do trapézio, usando o teorema de Pitágoras, ele vai ser o quê? Ó? A altura, os dois catetos é igual à hipotenusa, que vale 100. Opa, 10 ao quadrado, que é 100. Mas deixa eu limpar isso aqui e fazer bonitinho aqui para vocês poderem entender, tá? Senão vai ficar bem confuso aí esse tanto de doideira que eu estou escrevendo aqui. Então, enfim, vamos lá. Então, nessa questão, o que eu quero fazer? Eu vou considerar essa face aqui como sendo a nossa base, tá? Então, na verdade, eu vou calcular só de um lado e depois eu multiplico por 2 porque as duas são iguais. Então, vamos lá. Ó. Trapézio, vou desenhar primeiro o trapézio aqui para a gente poder usar ele como referencial aqui para o nosso cálculo. Tá? E aí, nós precisamos lembrar do seguinte. Ué, não ficou salvo. Então, nós precisamos lembrar o seguinte. Ó, esse aqui é 10, embaixo é 20, esse lado aqui é 10, esse lado aqui é 10, tá? Observe que se eu pegar e fizer aqui a altura, tá? Eu tenho que esse lado aqui vale 5, esse lado aqui vale 5, porque como em cima vale 10 e é tudo congruente, então todas as medidas são iguais, nós vamos ter dois triângulos retângulos. Para eu determinar a área da base, que é a área desse trapézio aqui, ó, a área da base, eu preciso fazer o quê? Ó? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2, tá? Então, eu sei quem é a base maior, que é 20, eu sei que a base menor é 10, mas eu não sei o valor da altura, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a altura. Como que eu faço isso? Ó, vou pegar esse triângulo retângulo aqui, ó, e usar o teorema de Pitágoras, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu vou calcular assim o valor de H. Então, aqui vale 100, aqui vale 25 e aqui H ao quadrado. Portanto, se eu passo 25 para o outro lado subtraindo, 100 menos 25, 75, tá? E aí, vou fazer aqui em cima, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 75. Mas vejam o seguinte, ó. 75 é 25 vezes 3. E 25 tem raiz quadrada exata, que é 5.
E o 3 não. Então fica 5 raiz de 3. Esse é o valor da altura. Eu venho aqui e substituo 5 raiz de 3 no valor da altura, tá? 20 mais 30, 20 mais 10 dá 30. Então fica 30 vezes 5 raiz de 3 sobre 2. Posso cortar o 30 com 2. Aqui fica 15. E aí 15 vezes 5. Deixa eu ver quanto é que dá. 15. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 1 dá 5. Mais 2, 7. Então vai dar 75 raiz de 3, tá? Esse aqui é o valor da área da base, tá bom? A área da base, 75 raiz de 3. Bom, para eu saber agora o volume, eu vou fazer o quê? Ó? O volume é a área da base, que nesse caso aqui vai ser 2 vezes 75 raiz de 3, pois lembre-se que nós temos dois trapézios, eu só calculei a área de um trapézio, tá? Vezes a altura desse prisma aqui, que seria 10. Pronto. Agora é só multiplicar todo mundo aqui. Então, desculpem aí, coloquei um alarme aqui e acabei de desativá-lo. Então, olha só, gente. 2 vezes 75 dá 150. 150 vezes 10, 1.500, tá? Então, 1.500 raiz de 3. Então, essa questão, a dificuldade dela é verificar qual figura seria melhor para a base. Nesse caso, a melhor figura para a base é o trapézio, porque senão a gente vai... É mais fácil calcular a altura do trapézio, porque ele é bem bonitinho, do que calcular a altura desse prisma aqui, ó, que a gente não sabe quanto que é. Tá? A gente só sabe que esse lado mede 10 e esse lado mede 10, mas a altura a gente não tem nenhuma informação sobre ela, daria muito trabalho para calcular, tá? Então, muito melhor fazer dessa forma aqui, utilizando esse trapézio, tá bom? Com isso, a gente chega ao fim das questões, e agora a gente vai dar início ao conteúdo de hoje, tá? Voltar na questão 2, qual que seria a pergunta, Gustavo, na questão 2, ou você quer tirar print? Qual que seria a sua dúvida na questão 2? Bom, tá, então tira aí o print aí, tá? A gente vai agora falar sobre os paralelepípedos, nós chamamos de paralelepípedo reto retângulo e ao cubo, e vamos fazer alguns exemplos desse conteúdo maravilhoso aí. Vamos lá. Então, como vocês podem ver aí na tela, nós temos agora aqui, gente, dois prismas importantes, que é um prisma cuja base é um retângulo e o outro cuja base é um quadrado, tá bom? Então, vamos começar pelo paralelepípedo reto retângulo. O paralelepípedo reto retângulo, ele é um prisma reto, tá? Forma ângulos 90 graus, como vocês podem ver aqui, dos lados, cujas bases são retangulares, ou seja, as duas bases são retângulos. Como consequência, todas as suas faces são retângulos, e qualquer uma delas pode ser considerada uma base, tá? Então, a gente pode deixar ele assim, ou a gente pode simplesmente rotacioná-lo, pegar o lado menor e colocar aqui em cima, e as bases que são maiores, a gente usa ela como referência para os lados, tá? Então, a gente poderia colocar ele em pé assim. Desse prisma, a gente tem algumas coisas interessantes, ó. As dimensões A, B e C, que representam, né, as três dimensões desse prisma, tá? A sua área total é 2 vezes a área da base, mais 2 vezes a área da direita, que é igual à área da esquerda, mais 2 vezes a área da frente, que é igual à área de trás, tá? Ó, base vezes altura, A vezes C, isso aqui, B vezes C e A vezes B, tá? Seriam as seis faces que tem aqui, ó. 1, 2, 3, multiplicado por 2 daria 6, tá? E o volume, que nada mais é do que a área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é C. No final, o volume de um paralelepípedo reto retângulo
é lado vezes lado vezes lado, tá? E a diagonal desse paralelepípedo, não da face, tá? Do paralelepípedo, é raiz quadrada da soma dos quadrados dos seus lados, tá? E aí nós temos um especial também aqui, que é o cubo, mais especial do que o paralelepípedo. É um paralelepípedo retângulo, porém todas as suas faces são quadrados. Então o cubo ele é um paralelepípedo especial, porque ele além de ser retângulo, como é mencionado aqui, todos os lados são quadrados. Então, todos os lados possuem o mesmo valor de aresta, tá? Então, a área total vai ser 6 vezes o lado ao quadrado, o volume é lado ao cubo, por isso que isso aqui se chama cubo, porque é um lado elevado a 3, e diagonal, a diagonal é o lado raiz de 3. Então, isso aqui são as fórmulas básicas para a gente utilizar no estudo do cubo, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui, exercícios, para a gente entender como que aplica isso nos exercícios, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, senão vai ficar pequeno demais. Olha só. Então vamos fazer essa questão aqui. Diz o seguinte, um caminhão tem carroceria de 3,4 metros de comprimento, 2,5 de largura e 1,20 metros de altura. Ele quer saber quantas viagens deve se fazer no mínimo para transportar 336 metros cúbicos de arroz. Ou seja, 336 metros cúbicos, isso é referente a volume, tá? Então, aqui é dado para a gente que o volume total das viagens totais vai ser de 336 metros cúbicos. Então, a gente vai verificar quantos metros cúbicos esse caminhão tem e depois a gente vai ver quantas viagens seriam necessárias para ele levar, para ele poder fazer todo esse transporte aqui. Então, é bem simples essa questão. Primeiro, isso aqui, ó, se você observar a carroceria de um caminhão, né, nesse caso aqui, ele vai ser um paralelepípedo, né? Por quê? Vamos ver aqui. Primeiro, por causa do formato, né? Então a gente já sabe que é um paralelepípedo, e por causa das dimensões, ó. Então, o comprimento é 3,4, a largura é 2,5 e a altura 1,20, tá? Ou 1,2. Então, o volume desse carinha aqui é lado vezes lado vezes lado, ou seja, 3,4 vezes 2,5 vezes 1,2, tá? É só multiplicar esses valores, eu vou usar uma calculadora. Pode dar para fazer na mão sem problema nenhum, mas eu vou usar um calculador para ser mais rápido, tá? E aí o resultado vai dar 10,2. Esse aqui é o valor em metros cúbicos que esse caminhão aqui transporta, tá? Esse é o volume do caminhão. Então a gente sabe o seguinte, ó. Uma viagem, vamos fazer uma regra de 3 bem simples, ó. Viagens. Deixa eu fazer um pouco mais bonito isso aqui, né? Então a nossa regra de 3 vai ficar dividida da seguinte maneira: número de viagens e volume. Então, uma viagem, a cada viagem, o caminhão faz 10,2, tá? Então, quantas viagens tem que fazer para poder fazer 336, levar 336 metros cúbicos? Então, isso aqui é uma regra de 3, é só multiplicar cruzado. Então, nós temos que 10,2x é igual a 336, passa dividindo, ou seja, na verdade, esse problema é só um problema de divisão, não precisa nem usar a regra de 3, é só dividir. Mas eu quis fazer assim, para explicar para vocês que é possível a gente usar a regra de 3 aí para analisar ele, tá? Então, é 336 dividido por 10,2. O resultado, tá, pessoal, vai ser aproximadamente, tá, 32,94, tá bom? Então, isso significa dizer, ó, e que é interessante, tá vendo que é 32,94? Se fosse 32,40, por exemplo, a resposta seria a mesma. Como ele está levando arroz,
ele terá que dar 33 viagens. Por quê? Porque em 32 viagens vai sobrar muito arroz ainda aí, tá? Muito metro cúbico. Então ele teria que dar 33 viagens para poder completar o tanto que falta, tá? Então a alternativa correta nessa questão é a letra I. Lembrando que 32 viagens deixaria quase um metro cúbico, né? Lá, estocado lá. Então eu teria que dar 33 viagens aí para poder satisfazer, então, todas as viagens necessárias e levar todo o produto para o lugar desejado, tá? Então, 33 viagens aí. Agora vamos fazer mais uma aqui. De cubo agora. Deixa eu ver aqui. Olha só. Essa de cubo agora. Após utilizar 192 litros de água de uma caixa cúbica que estava completamente cheia, o nível diminui 30 centímetros, né? Então, a capacidade total dessa caixa d'água em litros é. Então, olha só. Então, é uma caixa cúbica, então isso significa dizer que o, essa caixa d'água é um cubo, né? Então, tem muito segredo aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui um cubo. Não vai ficar muito certinho aqui, mas também tô. Não há necessidade de deixar tudo bonitinho, não. Só para a gente ter uma ideia de como que aplica aqui a resolução desse problema. Então, basicamente, esse problema diz o seguinte, ó. Nessa caixa d'água foi utilizado 192 litros de água, tá? E por conta disso, a capa ela diminuiu, a altura diminuiu 30 centímetros, tá? Então, ó, essa questão aqui ela é interessante porque de ela trata justamente de nós observarmos a resolução, né, digamos assim, sem saber o valor inicial. A gente não tem o valor inicial. O valor inicial, na verdade, que a gente tem aqui é um valor que remete, digamos assim, como que eu posso explicar? Deixa eu ver uma palavra correta. Sim, basicamente é assim: a gente não tem um valor específico, a gente tem um valor que é gastado e a partir dele nós vamos obter o valor total. Como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é observar que as unidades estão em, digamos assim, em formas diferentes. Nós temos centímetros e litros. Então, qual que é a relação entre litros e centímetros, tá, gente? Litros e centímetros é dado pela seguinte regra: 1 litro é equivalente a 1.000 centímetros, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó, 192 litros, isso aqui é equivalente, tá, gente, a 192 mil centímetros cúbicos, tá bom? Então, essa é a primeira relação que a gente tem aqui, ó. Transformar litros em centímetros cúbicos, a gente multiplica por 1.000, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, se eu disser que A é a aresta do cubo, né? Igual está na fórmula lá que a gente tem na Bienal, a gente sabe que o volume ele é igual a ao cubo, tá? Porém, a gente sabe o seguinte: quando a gente diminui esse volume aqui em 192 litros, quando a gente gasta 192 litros, a aresta diminui. Então, digamos assim, essa parte aqui, ó, do nosso prisma, ele ficará o seguinte, ó, o volume vai ficar 30 vezes o A ao quadrado, tá? E isso aqui vai ser igual a 192 litros, que a gente sabe que é 192 mil centímetros cúbicos. Então, nós vamos usar essa relação de agora aqui para poder descobrir o valor da aresta, tá? Então, uma das arestas diminuiu para 30, ou seja, a altura diminuiu para 30. Então, a gente passa o 30 dividindo, então fica 192 mil dividido para 30. Posso cortar o zero com zero, e aí eu tenho 19.200 dividido para 3, tá? 19 dividido para 3 vai dar 6. 6 vezes 3 é 18, ou seja, sobra 1, então fica 12. 12 dividido para 3 dá 4.
E esses dois zeros a gente repete, tá? 64.000. Passando agora a raiz quadrada, tá? Para o outro lado. 6.400, na verdade. Raiz de 64 é 8, tá? E raiz de 100 é 10, então fica 80. Então a aresta vale 80. Então, se eu já sei a aresta, o volume total eu sei que é A ao cubo, portanto, é 80 elevado ao cubo, ou seja, 8 elevado ao cubo, e vamos ver aqui, 80 vezes 80 vezes 80, o resultado vai dar 512.000. E aí é só observar o seguinte, isso aqui está em centímetros cúbicos, para transformar em litros nós dividimos por 1.000, ou seja, 512 litros, tá? Então essa caixa, nesse formato cúbico, tem 512 litros de capacidade, tá? Agora vamos lá. Ficou alguma dúvida nessa questão? Beleza, então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui algumas questões diretas, tá? Deixa eu pegar aqui algumas questões que são diretas. E aí eu explico para vocês basicamente o que seria uma questão direta aqui, tá? Olha só. Vamos pegar a primeira essa questão aqui. E aí eu vou explicar para vocês o que eu quero fazer com ela. Essa aqui é uma questão simples, tá? E bem direta. Ele só pede a diagonal do bloco retangular. O que eu quero fazer com vocês nessa questão aqui? Ó, esse aqui é um prisma, né? Um paralelepípedo reto retângulo, esse aqui. Então, nós vamos calcular a área total, nós vamos calcular o volume e a diagonal. Ele não pede isso, ele só pede a diagonal, mas a gente vai calcular esses três aqui, ó. Então, basicamente, pessoal, questões diretas, como essa aqui, ele pode ser que ele peça para a gente fazer isso aqui, ó. Calcular uma dessas três coisas aqui, como vocês podem ver, uma das três aqui seria só a diagonal. O que eu vou fazer aqui, ó? Nós vamos calcular a área total, tá? E aí vocês vão perceber que a área total, ó, é duas vezes o AB, o AC e o BC, tá? Ou seja, nesse caso aqui, se ele pedir a área total, você vai fazer isso aqui, ó, duas vezes o AB, ou seja, 144 vezes 64, tá? Mais 144, o A vezes C, né? O 144 vezes 81, mais B vezes C, ou seja, 64 vezes 81. Agora, depois disso, é só multiplicar. Então, vou fazer a multiplicação por partes. Então, a gente multiplica primeiro dentro do parênteses. 144 vezes 64 vai dar 9.216, tá? Então, a área total aí vai ser 2 vezes 9.216 mais 144 vezes 81, 11.664 mais 64 vezes 81, que dá 5.184. Agora a gente vai somar os três de dentro, tá? Então, 9.216 mais 11.664 mais 5.184. O resultado vai dar 26.000. Então, a total vai ser igual a 2 vezes 26.064, tá? Aí, multiplicando isso por 2, o resultado vai dar 52.128. Esse aqui é o valor, como está em centímetros, né, da área total, centímetros quadrados. Pronto. Então, seria uma dessas coisas aqui, a primeira área total. O próximo seria nós determinarmos o volume. O volume é só fazer lado vezes lado vezes lado, ou seja, 144 vezes 64 vezes 81. Isso aqui é basicamente base vezes altura, tá?
Então, 144 vezes 64 vezes 81, o resultado vai dar 746, ou seja, 746.496 centímetros cúbicos, tá? E por fim, calcular a diagonal. A diagonal é a raiz quadrada, como vocês podem ver aqui, ó, dos lados ao quadrado, ou seja, 144.000 ao quadrado mais 64 ao quadrado mais 81 ao quadrado, tá? Bom, vou fazer tudo de uma vez logo, tá? 144 ao quadrado mais 64 ao quadrado mais 81 ao quadrado, tá? O resultado vai dar 31.393. Só um cuidado importante aqui. Como tem soma, você não pode cancelar aqui a raiz com o elevado ao quadrado, tá bom? Não pode, porque senão você estaria fazendo um procedimento errado aí. Então, não pode. Calculando a raiz quadrada da diagonal, vai dar aproximadamente 177,18, tá? Então, vai ser aproximadamente esse valor, que seria mais próximo disso aqui, ó. Seria, na verdade, seria exatamente isso aqui que está aparecendo aqui. Mas, utilizando aqui a calculadora, vai dar outras casas decimais aí. Bom, então percebo que questões simples são questões como essas. Ó. Você usa a fórmula direta para resolver. Existem outras questões, como essas duas que a gente fez, ó, que exigem um pouco mais de interpretação. Vou fazer mais um exemplo para vocês verem, e aí depois eu vou passar o exercício de casa para vocês estarem fazendo, viu? Próxima questão é essa aqui, ó. Vou ver aqui. Ó, essa questão aqui da UFSCar, também de paralelepípedo, de cubo vai funcionar com a mesma característica, tá? Só diferencia porque as formas do cubo são um pouco diferentes da forma do paralelepípedo, tá bom? Mas lembre-se, toda fórmula do paralelepípedo serve para o cubo, tá? Mas como todo mundo aqui é igual, ó, vai ficar, então, aqui vai ficar ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, então tem 3a ao quadrado, 3 vezes 2, 6, tá? Aqui é a, então a vezes a é a ao cubo, então, né, resumidamente, todo mundo é igual aqui, então, por isso que no cubo as fórmulas ficam mais bonitinhas, tá? Mais simples. Vamos lá. Usando um pedaço de papelão retangular de papelão, de dimensões 12 e 16 centímetros, desejo construir uma caixa sem tampa, cortando seus cantos quadrados iguais a 2 centímetros de lado e dobrando convenientemente a parte restante. Não entendi nada. Aí a pergunta é, qual que é a terça parte do volume em centímetros cúbicos, né? Deixa eu ver se tem as alternativas aqui. Não tem as alternativas, foi ocultadas as alternativas dessa questão, mas não tem problema, tá? Essa questão, ela é só um pouco diferente de nós analisarmos o processo de resolução dela, tá? E por que é diferente? Porque a gente tem o seguinte, ó. Nós temos um pedaço retangular de papelão. Então, nós temos basicamente isso aqui, ó. Então, imagino que eu vou fazer ele meio que inclinado aqui, mas continua sendo retângulo, tá? Isso aqui é só uma perspectiva diferente de nós analisarmos esse desenho, tá? Ele tem 12 por 16, ele deseja construir uma caixa sem tampa, cortando seus cantos quadrados iguais a 2, em seus cantos, né? Cortando em seus cantos, quadrados iguais a 2 centímetros. Então, vai ser cortado aqui um quadrado de 2 centímetros, um quadrado de 2 centímetros, aqui também e aqui também. Aí, o que vai acontecer? Depois que a gente corta 2 centímetros de cada lado, né? Aqui 2 centímetros, aqui 2 centímetros, aqui 2 centímetros, aqui 2 centímetros, 2 centímetros, ele vai dobrar essa parte daqui, ó. Vai dobrar essa parte aqui. Então, nesse caso aqui, ó, como tirou 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, esse lado aqui que vale 16 aqui, e esse lado que vale 12, né, por exemplo, que é o menor lado, a gente vai perceber o seguinte, ó, que esse lado de 16, ele vai diminuir para 12, tá? Então, ele vai formar
um prisma, né, um paralelepípedo com esse formato aqui, ó. Deixa eu tentar reproduzir ele aqui. Vai formar um paralelepípedo com essa característica aqui. Vai formar um paralelepípedo com essa característica. Como os 16 diminuiu 2 de cada lado, então 2 mais 2 dá 4, então que vai ficar 12 de comprimento, tá? E aqui, ó, dos 12 que tinha aqui de largura, ele diminuiu 2 de cada lado, então 12 menos 4, 8, então que vai ficar 8. E como ele dobrou 2 centímetros, né, os 2 centímetros foram dobrados, a espessura aqui é 2. Ele quer saber qual que é a terça parte do volume, então isso aqui é muito importante. Primeiro, volume, como a gente sabe, é lado vezes lado vezes lado. Então, nesse caso aqui, é só multiplicar. 12 vezes 8, que dá 96, e vezes 2, que vai dar 192, tá? Então, aqui nós temos 192 centímetros quadrados, centímetros cúbicos de volume. Aí ele pede o seguinte, a terça parte. Então, volume dividido por 3 é 192 dividido por 3, que vai dar, acho que 64. Deixa eu ver aqui. 64. Então, é só dividir o volume total por 3. Então, 64 centímetros cúbicos. Chegamos ao fim da questão. Então, observe o seguinte. Questões diretas, você só aplica a fórmula. Se eu não me engano, aqui vocês vão encontrar isso na questão 2, mais ou menos, tá? E depois a gente tem questões um pouco mais complexas, que são questões que a gente precisa interpretar, igual essa aqui, para poder fazer o cálculo, tá? Então é só ter cuidado, aplicar a fórmula direitinho, observar quais são as observações que cada questão traz para a gente, que ela indica para a gente fazer, e então chegar ao resultado desejado, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham compreendido aí. Eu vou estar encerrando a gravação e em seguida fazer chamado com vocês.